Como aumentar a autoestima? Isso mesmo, esse é um assunto que eu acho extremamente importante vir aqui falar com vocês, até porque eu passei por baixa de autoestima até os meus 40 anos. Eu não me valorizava, eu não dava atenção para mim e ainda por cima tomava decisões erradas. Acabava gastando muito mais do que eu podia porque eu sempre estava querendo ser igual a alguma outra pessoa que não era eu mesma. E por isso eu decidi gravar esse vídeo para, de repente, poder ajudar a mais mulheres que, assim como eu, teve esse problema ou tem esse problema, porque isso pode acontecer com qualquer uma de nós, e quem sabe te ajudar a escutar um caso, que é o meu caso, e tentar melhorar um pouquinho, fazer alguma coisa por você e principalmente se amar mais. Porque a autoestima, ela está diretamente ligada ao autoamor. Então, roda a vinheta, vem comigo, que hoje o vídeo vai ser sobre como aumentar a autoestima. Olá, eu sou a Vanessa Marques, consultora de imagem e estilo, e se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, se inscreve e não esquece de acionar o sininho. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um conteúdo novo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma coisa que aconteceu comigo até os meus 40 anos. Eu tinha baixa de autoestima e a partir de algumas atitudes eu mudei isso e eu consegui aumentar a minha autoestima. Por isso eu vim aqui conversar com vocês sobre esse assunto extremamente pertinente. Então vamos falar como aumentar a autoestima, porque se deu certo para mim, pode dar certo para você também. Desde pequena, eu sempre fui considerada uma criança bonita, uma criança que tinha um estilo, que sempre me arrumava quando eu colocava uma roupa para sair ou até mesmo para brincar. Eu sempre gostei disso. Mas eu confesso para vocês que eu nunca me achei bonita tanto quanto me falavam. Nunca tinha uma segurança a meu respeito, muito pelo contrário. Eu sempre olhava as outras meninas e sempre achava elas mais bonitas, mais arrumadas e até muito mais estilosas do que eu. Nas minhas brincadeiras, eu sempre achava que a ideia do outro era muito melhor do que a minha, mesmo eu tendo certeza de que a minha ideia ainda era melhor. Mas eu deixava com que o outro sobressaísse sobre mim de uma forma super tranquila e me diminuísse automaticamente. E isso, confesso para vocês, me fazia um mal incrível. Eu voltava para casa sempre triste e pensando por que eu mais uma vez deixei isso acontecer comigo. Mas calma, porque isso teve solução. Com o passar dos anos, com o passar do tempo e com muito autoconhecimento, eu mudei um pouco minha forma de pensar. Mas não, confesso para vocês que não foi rápido. Demoraram praticamente 40 anos. Fiz muita terapia, busquei muita solução, até em cartomante, em terapeutas holísticos, em física quântica, e fui de Freud a Jung, sempre buscando um autoconhecimento. Mas quando eu comecei a me conhecer um pouquinho melhor, confesso para vocês que isso foi mudando. E aí eu vou contar um casinho para vocês. Quando eu era executiva e trabalhava em shopping, as pessoas começaram a dar mais valor para mim. Eu percebi, já que eu vinha vindo desse autoconhecimento todo psicológico, as pessoas quando me elogiavam, eu comecei a aceitar mais o elogio. Porque afinal de contas, até então, as pessoas me elogiavam e eu falava: "Ah, imagina, isso é coisa dos seus olhos, isso é coisa da sua cabeça." Eu nunca aceitava um elogio tão de bom grado. E aí, como executiva, eu comecei a ser valorizada de forma que fez um pouco de diferença na minha vida. Até que eu fui demitida. Quando eu fui demitida, confesso para vocês que aquele começo de construção da minha autoestima foi toda por água abaixo. Eu me senti completamente sem chão e com a minha autoestima jogada no lixo. Parece que todo aquele trabalho que eu tinha feito comigo mesma tinha sido colocado de lado e eu não tinha entendido absolutamente nada. E aí o desastre veio à tona. Eu gastei muito mais, me tornei realmente compulsiva em compras e acabei comigo. Cheguei inclusive a ter que fazer coisas que eu não gostaria de ter feito, como vender um carro para pagar dívidas, e isso me deixou mais deprimida ainda. Mas aí eu percebi que tinha uma coisa que podia me ajudar.
fui participar de palestras, fui conversar com pessoas e fiz uma consultoria de imagem. Chamei uma consultora e ela fez a consultoria comigo. Foi inclusive quando eu percebi que eu podia trabalhar com isso. E como uma das maiores virtudes que sempre valorizaram em mim foi a automotivação, foi a automotivação que me levou adiante. E eu fui, sim, estudar e entender mais sobre essa questão da consultoria e essa questão do autoconhecimento um pouco mais exterior. Um autoconhecimento do meu corpo, um autoconhecimento das minhas preferências, do meu gosto. E isso começou a fazer com que eu me olhasse com um pouco mais de carinho do que eu sempre me olhei a vida inteira. Na verdade, isso inclusive foi uma forma de eu resgatar uma coisa que já estava lá dentro de mim. Olhem essa foto minha quando criança, toda estilosa indo brincar, de bota, saia. Minha mãe mesmo diz que eu não tirava essa bota. Eu podia ir brincar e ir para uma festa, eu queria botar uma saia com uma bota. Então, isso já tinha um pouco dentro de mim, mas eu só não me valorizava porque eu, não sei porquê, na verdade, eu achava que eu não era merecedora desse elogio todo ou dessas palavras todas que às vezes as pessoas me falavam e eu simplesmente não aceitava tão de bom grado que eu comecei a aceitar quando eu me conheci melhor. Então, desde criança, que eu gostava de me arrumar e que eu fazia com as minhas amigas, de trocar roupa, de ajudar a comprar, de sair junto para comprar, arrumar armário, brincar de desfile de moda, acabou se tornando uma forma de trabalho para mim. E por isso eu hoje me tornei consultora de imagem e com uma autoestima elevada. Conforme eu fui aprendendo a me valorizar, a me olhar de uma forma diferente, a entender que as minhas pernas finas, que eu sempre critiquei, que minha falta de bumbum, que eu sempre critiquei, que a minha falta de cintura, que eu também sempre critiquei, poderiam ser valorizadas de outras formas, através de roupas, através de truques de estilo, e eu começar a valorizar, inclusive, outras partes do meu corpo que eu gostava mais, como o meu ombro, como o colo do meu seio, como o meu cabelo e o meu rosto, me ajudaram muito a começar a me olhar de uma forma diferente. Inclusive, a parar de gastar desenfreadamente e começar a me vestir de mim mesma. Eu aí aprendi a começar a me amar. Porque como eu falei para vocês lá no começo, o auto-amor está ligado diretamente à autoestima. E como eu comecei a me olhar com mais carinho, com mais zelo, consequentemente, eu comecei a me sentir muito mais segura e muito mais autoconfiante. E isso tudo, com certeza, elevou a minha autoestima. É por isso que eu falei para vocês que autoestima, sim, tem solução. Então, basta você se motivar um pouquinho e começar a se cuidar e se olhar diferente. Vou, inclusive, agora mostrar para vocês uma foto minha antes e uma foto minha hoje. Essa foto minha antes, eu tô com essa gola fechada, essa coisa séria, careta, essa roupa de uma cor que não é uma cor colorida, não é uma cor que super me valoriza. Por quê? Porque eu tinha medo de ousar. E aí eu me escondia atrás de uma cor neutra, me escondia atrás de uma gola fechada, de uma roupa inclusive até meio romântica, que sou zero eu. Hoje em dia você vê eu com essa outra roupa mais colorida, mais alegre, com um cabelo diferente. Reparem que a minha postura, inclusive, faz diferença, porque eu tô, inclusive, mais segura, mais assim, como eu falo para as minhas clientes e reparo nelas. Quando eu começo um processo de consultoria com alguma cliente, eu falo para elas que elas têm que me mandar todo dia a foto do look do dia. No começo, elas todas me mandam sempre uma foto assim, meio acanhada, meio com medo do que elas estão vestindo. Conforme o processo vai passando, elas todas, assim como nas fotos, na foto que você viu minha, elas começam a mandar fotos com o ombro mais aberto, com uma postura mais bonita. Por quê? Porque a autoestima delas está melhor e a segurança delas com elas mesmas, com o que elas estão vestindo, também vem mudando. E aí elas começam a se sentir melhores e se olhar de uma forma mais carinhosa, do mesmo jeito que eu. E por isso que eu falo para vocês que sim, como aumentar a autoestima tem solução. E aí, gente, quando eu falo que tudo é um processo,
tudo tem que ter seu tempo, não pode ser de um dia para o outro. Eu vou falar para vocês sobre uma coisa que eu acho que vocês podem fazer com vocês a partir desse momento. Se olha com carinho e se você está vendo algum probleminha com você, não deixa a sua janela quebrada. Não deixa a teoria da janela quebrada, que é uma teoria que estudaram lá nos Estados Unidos e que a gente pode trazer exatamente para a gente, e eu vou contar essa teoria para vocês, que é cuidar um pouquinho para não deixar que a desordem tome conta de você. Então, a teoria da janela quebrada é o seguinte: o mesmo carro, foi deixado em 2 locais nos Estados Unidos. Um local super ordenado, como tipo os Hamptons em Nova York, e outro num lugar super desordenado, criminalizado, como, por exemplo, o Bronx. No Bronx, o carro que estava lá intacto foi depenado em poucos dias. Quebraram janela, foi roubado, roubaram roda, fizeram o diabo com o carro. Já nos Hamptons, que é um lugar muito mais ordenado, o carro permaneceu intacto pelo mesmo número de dias que ele foi depenado lá no Bronx. E aí fizeram um seguinte teste. Pegaram esse carro super conservado, que foi mantido lá no Hamptons, e no próprio Hamptons quebraram a janela dele. Quando as pessoas começaram a perceber que a janela quebrada era uma coisa que estava ali, começaram também a criar uma desordem a mais nesse carro. Então o carro foi arrombado, as rodas foram roubadas, assim como foi no Bronx. E por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente faz isso com a gente mesma. Se a gente esquece ou deixa para lá uma raiz de cabelo esbranquiçada, uma unha por fazer, a gente começa a não se perceber e se cuidar com carinho. E aí a gente começa a botar qualquer roupa, achar que a roupa amassada tá tudo bem, já que o cabelo tá sem fazer, a unha também, a gente botar uma roupa amassada, que diferença isso vai fazer? Mas faz diferença, porque as pessoas percebem a falta de zelo de você com você mesmo. E aí é por isso que eu falo para você, se cuida, mesmo que comece pequenininho. Começa pintando o cabelo, começa tirando o esmalte descascado da unha, começa a botar a roupa com um pouco mais de cuidado para você, porque com certeza isso vai fazer diferença na sua autoestima e a sua desordem começa a virar uma ordem, inclusive mentalmente na sua cabeça. E aí, quanto mais você se cuida, mais você tem vontade de cuidar. Mas, Vanessa, isso é assim? De uma hora para outra? Não, gente, de jeito nenhum que é uma hora para outra. Nada acontece na gente, principalmente quando a gente está falando de sentimento e está falando de autocuidado, de autoestima, as coisas vão acontecendo devagar. Mas a gente precisa sim, como uma plantinha, regá-la todos os dias e se cuidar todos os dias. Então é por isso que eu termino esse vídeo te convidando a você se cuidar um pouquinho todo dia, a se olhar com carinho um pouquinho todo dia. E aí, se você inclusive quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar num link aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo uma aula que eu falo exatamente sobre como se vestir bem ao longo de 30 dias, que você aprende a tornar isso um hábito na sua vida. Então, assiste lá e depois me conta como é que vai estar sendo esse processo seu com você mesma de como aumentar a autoestima dia após dia. Um beijo e até o próximo vídeo.